pessoal, tudo bem? Faremos uma alteração no cronograma da semana. Ao invés de fechar ótica da visão hoje, a gente vai trabalhar um pouco de tópicos importantes de revisão para a Inter de vocês, tá? Basicamente, o material que eu trouxe hoje é só uma orientação para vocês estudarem e um apoio a mais. Então, espero que vocês utilizem esse material para revisar o conteúdo e continuar estudando para a Inter, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, a Inter de vocês se baseia na reflexão da luz e na refração da luz. Na reflexão da luz, eu cheguei a trabalhar instrumentos com vocês, né? Espelhos planos e esféricos, principalmente esféricos, que têm uma carga maior no conteúdo. Então é importante que vocês deem uma revisada geral, de maneira geral, no conceito, né, de reflexão da luz, no fenômeno em si, leis da reflexão, né? Reflexão na superfície plana de um espelho, na superfície esférica de um espelho, enfim, as equações de Gauss, o referencial gaussiano e assim por diante. No caso da refração, também analisar o fenômeno em si, né? O que acontece quando o raio de luz passa de um meio para o outro, por que sofre desvio, como que a gente analisa o desvio em relação ao índice de refração, quais são as leis da refração, a lei de Snell, o que acontece quando o raio de luz passa por um prisma, o que acontece quando o raio de luz passa por uma lâmina de faces paralelas. Então, analisar o fenômeno em si, tá? De maneira geral é isso, tá? Eu não vou cobrar lentes, instrumentos óticos, e aí para poder dar um apoio melhor para vocês, eu resumi aqui algumas coisas que a gente tem estudado, como por exemplo, esse mapinha conceitual aqui de espelhos esféricos, tá? Relembrando ali fórmulas, tipos de espelhos, os elementos que compõem o espelho, e você vai se basear para construir as imagens, os tipos de raios notáveis, né? Isso te ajuda a construir a imagem e analisar a situação, os casos de imagem, tá? Quando que a imagem é imprópria, quando que a imagem é virtual, direita, maior, menor, né? Quais são os tipos de imagem que o espelho esférico côncavo ele gera, qual é o tipo de imagem que o espelho convexo gera. Então aqui tem algumas coisas aqui para você se basear para estudar, tá? Obviamente, se tiver dúvidas além disso, tem que voltar no livro, tem que voltar, né, no material das aulas, mas é para que você consiga efetivamente relembrar o máximo de coisas possíveis, tá? Bom, a refração, como eu falei, como fenômeno em si. O que é o índice de refração? O que ele representa? Né? Ele representa a dificuldade que a luz tem de passar em determinado meio. Por isso, o índice de refração é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. As leis da refração tem como principal resultado matemático a segunda lei, que é a lei de Snell de Descartes, que traz para a gente a relação entre índice de refração e o ângulo de incidência de refração, ou seja, analisa o desvio em relação ao índice de refração, tá? Quanto maior for o índice de refração de um meio em relação ao outro, maior vai ser o desvio que o raio vai sofrer também. Esse desvio ele pode ser para fora ou para dentro em relação ao normal, né? E aí vale a pena vocês lembrarem o seguinte: todo ângulo de refração ele é definido com a reta normal e o raio incidente e o raio refletido, tá? Não o ângulo refletido, o ângulo entre o raio e a superfície, ele não é relevante para a gente, tá? E se o ângulo de refração aumenta ou diminui, isso tem um porquê. É porque a velocidade está aumentando ou diminuindo respectivamente, tá? Definimos também o ângulo limite e, por fim, o seno do ângulo limite, que é o valor do ângulo a partir do qual a gente passa a ter reflexão total. Total, né? Porque lembre-se que na refração você tem reflexão sempre, tá? Bom, diante desses conceitos e da orientação de estudos para a Inter, obviamente, esse material não é a orientação de estudo, você tem uma orientação melhor para isso. Eu selecionei aqui algumas questões separadas por conteúdo.
Então, temos aqui uma questão sobre espelhos, tá? Espelhos esféricos, outra sobre espelhos esféricos, tá? Bem mais conceituais, refração da luz, refração da luz, e aqui eu misturo entre refração e reflexão, tá? A ideia é que vocês tenham algumas questões para revisar e tenham o plantão para tirar as dúvidas, tá bom? Bons estudos, boa semana, boa prova, e semana que vem a gente retoma da onde a gente parou em ótica da visão, tá bom? Valeu, gente!